grande cantora, assim. Se você for falar da maior cantora de rock de todos os tempos, eu não acho que a Tina Turner nem tinha que entrar nessa lista. Tem que ser aquela assim, ó concurso, rainha absoluta. Eu vi uma lista dessa uma vez, né? Que os caras colocavam lá, James Joplin. Aí vai a rainha absoluta. Nem era número 1, era acima do número 1 a Tina Turner. Eu acho que de fato ela define. A Tina e a Rita, para mim, cara, são. Qualquer cantor de rock and roll certamente passou por elas, né? A Etta James também, né? Assim, essas cantoras, elas são a base dessa galera, cara. Não tem jeito. Elas foram a que fizeram a coisa acontecer. O drive que os homens tentaram colocar na voz, e hoje a gente chama de drive, inclusive, era o que elas faziam naturalmente, né? É isso. Mas, assim, a Etta James, inclusive, ia voltar em 73. Ela estava num hiato da carreira. E é isso, assim, eu não trouxe alguns discos que depois eu fui lembrar aqui. Um até me lembrou aqui do Child Lights, né, o Lonely Man, o disco também do Stylistics, de 74. Tem muitas bandas dessa época que são fantásticas, cara. The Dramatics, assim, Chamber Brothers, mas alguns não gravaram em 72, né? Aí pulava e falei, não, aí deixa pra gente fazer uma live em 73 e torcer pra eles terem lançado um bom disco, assim. O Billy Preston gravou um disco também nesse ano. Tu deve ter o Music is My Life, que é um... The Music is My Life. Tu já falou do James Brown. Tem o próprio disco do Miles Davis, On the Corner, para mim, que é um disco que eu gosto demais também. Eu fiquei até pensativo em trazer o Miles Davis aqui, por aí abrir o leque para outra área, né? Mas, cara, mas eu acho muito funk soul, né? É muito funk soul, cara. Eu acho um disco totalmente com a sonoridade dos anos 70, em que é absorvida daquilo que tá. E o Miles sempre foi um cara que, atento ao seu tempo, ele sempre de alguma forma trazia essa música, o que estava rolando para a música dele, né? Vamos lembrar dos anos 80, quando ele regravou, por exemplo, o Michael Jackson, a gente falou aqui, e a própria Cyndi Lauper, né? Ele sempre estava atento ao que estava rolando no mundo, né? Não ficava parado ou só olhando, autocentrado no próprio mundo, né? Ele era uma antena que captava o que estava rolando na... Cara, você pode pensar que o Headhunters do Herbie Hancock seria de 73. Esse som do Jazz Fusion com funk já estava ali. Já estava ali. Isso ia chegar. O funk, nessa fase, até o funk instrumental, né? Ele estava o Crusaders, que eu coloquei aqui, e depois bandas de funk instrumental, African Music Machine, que já tinha compacto de 72. Estava tão sofisticado que já estava nesse Jazz Fusion. Mas, assim, tudo que eu mostrei aqui é um pouco... para a gente ter essa ideia desse ano, como ele é rico e diversificado. Não era todo mundo estava falando também de política, de Nixon, de guerra do Vietnã, não, ou de situação de gueto. Tinha muito isso, mas tinha várias formas de se falar disso. Tinha uma pluralidade no discurso, né? Não era uma coisa engessada ali, um caminho só. Isso que é interessante, e eu acho que é o que torna o ano bastante significativo para o gênero, né? Porque você já tinha isso, já tinha chegado isso, né? Do tipo, a gente não vai simplesmente fazer entretenimento para branco. Isso eu acho que já estava muito sedimentado, assim. Né? Você já tinha tido em 71, eu já falei, já contei essa história do Curtis Mayfield, do Marvin Gaye, acabei não falando do Gil Scott-Heron, que vai chegar em 71 também. Né? Ele até antes, né? O Small Talk é de 70, mas o Pieces of Man é de 71 e o Free Will é de 72, inclusive. É um disco que eu não trouxe aqui, mas é um disco que vai ser todo dedicado assim, mas você tinha várias formas de fazer isso, né? Você vai ter no disco do Gil Scott-Heron desde The Get Out of the Ghetto Blues até o Sex Education Ghetto Style. Sim, sim. São coisas muito distintas dentro do disco. Uma coisa que o Oli escreveu aqui no chat, no início da live ainda, né? Mas que eu achei muito interessante, eu quero mostrar agora aqui, que o Romero deu essa como eu vou dizer assim, essa lista maravilhosa ali de álbuns para a gente conhecer, para a gente ouvir, quem não conhece e tal.
que ele falou assim, eu acho que esse é o principal legado da música negra para música. Eu gosto de falar preto, né? Aqui é branco, preto. Oi, Galê, que tal? Ele fala assim, vamos de música de preto. Aliás, se não fosse a black music, a música ocidental ainda estaria na música de concertos e alguma variação disso. E não teríamos blues, não teríamos rock, não teríamos funk, não teríamos soul. É impressionante assim a qualidade, né, musical, o swing, o ritmo, tudo, né? A música ocidental não teria essa importância e esse brilho que tem se não fossem esses pioneiros assim, né, da música preta. E foi esse caldeirão, essa mexida aí que realmente deu todo o molho daquilo que a gente absorve hoje enquanto música. Cara, que a gente é fã, né, Grings? Que a gente é fã. Se a gente for buscar tudo que se ouve hoje, a música negra está ali, né? De alguma forma. Falando de música pop, né? Daquilo que se consome como emblema de música pop, que a gente já falou aqui, porque é uma coisa super ampla, né? A gente pode falar de várias formas isso, mas eu não tenho problema nenhum em usar a palavra pop, já conversamos aqui em outras lives. Não, de jeito nenhum. De jeito negra, pop deve tudo à música pop, eu não tenho dúvida disso. E essa coletânea, muitos discos ali que o Romero mostrou, eu realmente não conhecia. Outros ali eu até tenho, né, gosto. Mas hoje em dia a gente está num processo de informação que a gente recebe tanta informação de todos os lados a todo tempo que a gente precisa parar e falar, não, hoje eu vou ler um livro, hoje eu vou ouvir o disco do Steve Wonder, hoje eu vou ouvir isso. Porque senão a gente passa, e eu não gosto que passe, sacou? São movimentos artísticos que eu dou muito valor, que são referências na minha formação musical e que eu não quero deixar esquecido, quero conhecer essas coisas novas, velhas e novas para mim, né? Fazer um resgate, assim. Isso é muito importante. Eu estou satisfeito. Romero, você que sugeriu a pauta, que prontamente eu atendi, né? Falou Black Music, eu falei, não precisa insistir, vamos fazer, né? Você está satisfeito com a live de hoje? Estou satisfeito, cara. Acho que eu fiquei meio agitado aqui para tentar dar conta de mostrar tudo sem monopolizar, mas tem um disco que eu não tenho também, que eu gostaria de falar dele, é o Soul is Pretty Purdy, que é um disco do Pretty Purdy, né? O Bernard Purdy, que é um dos bateristas de funk mais importantes da história da música mundial. As batidas dele são deve ser pelo menos 40% do hip hop. E ele fez um disco solo em 72, que é esse, né? Soul is Pretty Purdy, que também é um fantástico que eu não tenho. E assim, a Black Music daqui, o problema todo é isso, sabe? Quando a gente fala assim do auge da Black, eu tô falando que 72 é o auge, porque, infelizmente, 73 você já vai ter Rufus e Chaka Khan, você vai ter outras bandas peso pesado entrando, né? Mas esse auge... 72 é um marco, né? Um marco, tem o Wattstax. É igual 69, né? É uma virada, mas é porque a indústria domestica isso aqui muito rápido. Quando você vai chegar em 76, 77... essa densidade social, poética, já não vai estar. A disco music, tem grandes discos de disco music, inclusive, mas a coisa vai ficar muito mais adocicada, muito menos rua. Dessa produção, né? Você vai para outros ares, as bandas tentando se reinventar para continuar vendendo disco. Você acha que ela fica mais branca? Romero, eu vou dar um exemplo, Romero e Sal, sobre isso que o Romero está falando. Se tu pegar o ano de 72 e tu pegar no escuro 10 discos de música negra, por exemplo, tu vai pegar 8 sensacionais. Se tu for para 77, 78 e tu pegar 10 discos, isso baixa no mínimo para 50%. Entendi. No mínimo. Entendi. É lógico que entram bandas ótimas, outras continuam fazendo. É igual eu enalteço muito disco music, né? Acho que tem muita produção foda
que acabou virando um preconceito. Assim, nem tudo, já falei isso aqui, nem tudo é ABBA, né? Os discos mesmo do KC and the Sunshine Band eu acho excelentes. Os discos do Earth, Wind and Fire, de Disco Music, do Korn, dessas grandes bandas. E mesmo Gap, Fat Larry, Fatback, já falei até da Rita Lee, assim, o Chic, que eu adoro, acho o Chic uma espetacular banda de disco music. Você vai ter muita coisa legal, né? O Fat Larry Band, eu acho que tem uns discos bem legais, eu até falei, mas eu tô tentando lembrar uma banda aqui de funk, Camel, vai ter discos nessa fase mais disco music, muito interessantes. E já falei aqui, eu falei isso naquela live do Bob Dylan, a única que eu fui convidado, e certamente eu não vou ser nunca mais, porque eu falei uma coisa muito mala, né? Que assim, porque tava ali os dilanistas, né? O Grings, os seus companheiros dilanistas, falando que a densidade do rock ela tinha vindo com as letras do Bob Dylan. E eu falei, olha, isso é um tanto quanto colonial pensar assim, né? Porque a gente entender que a contestação, a subversão, o pensamento ele só vem pelo intelecto, pela escrita, que isso é uma questão europeia, mas a gente, quando a gente se decolonializa, a gente vê que essa expressão vem também pelo corpo, pela dança, por outras formas de se expressar também, e que nesse sentido, o rock and roll dos 50, de Chuck Berry, de Fats Domino, Little Richard, Ray Charles, etc., aquilo era sim uma forma de questionar, de se colocar, de se posicionar na sociedade, que não era só a partir da poesia, ele também se expressava em outras formas de expressão. Então, nesse sentido, o funk, mesmo que seja só get down, get down, get down, get down on it, óbvio que a gente sabe do que eles estão falando, mas isso também é contestatório, isso também há uma questão da liberdade do corpo do negro, da negra, do dançar, do se expressar corporalmente. Tivemos uma polêmica na Copa agora, né, quando um irlandês questionou as danças da seleção, né, falou que era desrespeitosa. E, cara, europeu e branco está questionando dança de negro desde sempre. Então a música negra ela se manifesta muito nessa questão da corporeidade. E o funk ele essa máxima expressão da corporeidade, da possibilidade de se expressar na dança. Isso é lindo, tá? Porque todos os instrumentos numa banda de funk, eles estão na síncope, eles estão nos movimentos sincopados, eles mexem elementos diferentes do corpo, por isso que você dança com o corpo todo. E esse movimento da dança, de você se encontrar para dançar, de você dançar sozinho, inclusive, porque é uma outra questão importante, não é só a dança de salão branca, de você dançar com um par, porque essa dança é aceita socialmente, dança com um par, descolado, mas não, dançar rebolando sozinho ou encostando numa outra pessoa que não é o seu par. Isso é extremamente contestatório. E isso vai acontecer com o funk, com a música negra que eu mostrei aqui, porque o disco do Stevie Wonder que eu mostrei, o Talking Book, tem de tudo, mas tem Superstition. Não tem nada mais dançante no planeta que Superstition, aquele clavinete do Stevie Wonder que moldou o clavinete na vida. Então, assim, mas a disco music, ela vai por muito tempo manter esse elemento de dança, né, de você se encontrar para dançar, e isso ser, sim, uma libertação do negro, né? Então, nesse sentido, a disco music, o movimento que há contra a disco music, ele é um movimento bastante racista. E isso é muito estudado hoje em dia, né? Como foram uma rádio branca que tocava rock, DJ de rock, que aí ele passou a tocar disco, e aí ele fez o movimento Disco Sucks, né? E que a disco music nesse momento foi sepultada, mas não a disco music foi sepultada, a disco music preta foi sepultada, porque o Queen continuou fazendo disco music, os Rolling Stones fizeram disco music, o ABBA podia fazer disco music, todo mundo podia fazer disco music. Quem não podia fazer? O Kool and the Gang, o Chic. Aí você não pode fazer disco music, tá, querido? Porque aí agora... Então, sim, há um elemento muito racista.
quando a gente analisa. O que eu digo da disco music da segunda metade dos anos 70, que contamina, nesse sentido, para pior, os discos de funk soul, é uma homogeneização da linguagem, né? A batida é sempre a mesma, as palmas eletrônicas, há uma abundância de elementos datados que são da tecnologia daquela época enfim, que vão dominar. Já são os tentáculos dos anos 80, fazendo early years ali no final dos 70. Já estava fazendo sombra ali.